uma excelente ideia, só que nunca virou uma inovação. Uma pesquisa de doutorado que demorou aí 3, 4 anos para ser feita e nunca foi para o mercado. Cara, o projeto perfeito, ele nunca captou nem um centavo. Por que isso acontece? Fica aqui até o final do vídeo e descubra. Meu nome é Lucas Moraes, sou advogado, eu sou mestre e doutorando em inovação tecnológica pela UFMG. A minha linha de pesquisa está bem na área da transformação digital e da inteligência artificial. E eu convido você que tem um projeto de inovação, você que é um empreendedor, você que cria, você que tem uma patente, você que quer ter uma patente, você que sempre sonhou em ter um produto, em lançar uma coisa que é sua. Se inscreva aqui no canal para mais conteúdos como esse. Bom, para responder essa primeira pergunta do vídeo, a gente tem que entender uma coisa. A inovação, ela não nasce só de uma ideia. Na verdade, a inovação ela tem todo um processo por detrás. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho mais nesse vídeo, além de aprender alguns conceitos básicos que vão nortear tudo que a gente entende como inovação. A conexão entre o conhecimento, capital, parceiros, oportunidade e até mesmo timing e logística vão determinar o sucesso de uma inovação. Isso é muito importante. O empreendedor e a empresa em um ecossistema. Nesse ecossistema, nós vamos destacar a figura da tríplice hélice. É uma figura bem carismática, porque nós temos de um lado o governo, que tem recursos, nós temos de um outro lado a indústria, os CNPJs, os empreendedores, que têm muitos problemas e eles desenvolvem também. Eles têm ideias de como resolver esses problemas, eles não conseguem tirá-los do papel muitas vezes. E nós temos aqui a universidade, as ICTs, que detêm o conhecimento, que detêm pesquisadores, que são profissionais que passaram 5, 10, 15, 20, 30, 200 anos da sua vida pesquisando. Eles entendem como tirar uma ideia do papel, colocá-la em forma de projeto executável e entregá-la no final uma solução. Então esse desenho, ele funciona dentro do que a gente entende como tríplice hélice. Esse é o primeiro conceito da aula de hoje. Anota aí, tríplice hélice. Ideia, invenção e inovação. Lucas, qual a diferença entre os três? A ideia é uma possibilidade. A ideia é muito vaga, né? A ideia, na verdade, surge às vezes daquele ânimo ali no boteco. Estou ali conversando com um amigo, surgiu uma ideia. Vamos contar isso aqui para ninguém, hein, cara? Nós vamos ficar ricos. Bom, no começo de conversa, uma ideia, além dela não ser muito palpável, ela não é de maneira alguma protegível. Então, não se preocupe, você não pode patentear a sua ideia. Uma invenção é exatamente essa ideia aplicada de uma forma técnica, utilizando-se ali de algum princípio para resolver algum tipo de problema real. Então, a gente tira ele realmente do mundo das ideias e tenta aplicar isso de uma maneira. Já a inovação é esse processo aplicado, é esse processo funcionando, é esse processo em uma etapa de validação ou ali já então em um período pós-validação para inserção dentro de um mercado. Então a inovação ela vai acontecer quando que uma ideia ela casa com aquela necessidade da solução de um problema técnico e isso lá no final vai levar o quê? Vai levar a uma solução replicável, aplicável em vários problemas, contextos, situações. Pode não ser necessariamente um produto, pode não ser necessariamente um novo processo. Legal da inovação. Imagina que o seu grupo de pesquisa lá da faculdade trouxe dentro de uma pesquisa de mestrado, até no início ali de uma pesquisa de doutorado, uma nova hipótese de um novo material para ser utilizado junto com algum tipo de composto. Legal. Quando essa ideia ela é materializada, ou seja, eu tive uma ideia, agora eu vou materializar essa invenção. Vou começar a colocar isso em prática, vou começar a pesquisar, vou começar a desenvolver. Quando eu realmente ver que isso resolve um problema, pronto, eu cheguei na etapa que eu precisava. Consigo defender a minha inovação
dentro de parâmetros que hoje nós conseguimos, inclusive, observar. E uma grande referência que nós temos no Brasil é o INPI. Então, para que eu possa defender a minha inovação, ela tem que estar pautada. Uma marca, uma base de dados, uma patente, seja de um modelo de utilidade, seja de um novo produto, base cultivar, enfim. E se você tem uma inovação, se você tem algo novo aí na sua empresa, não se preocupe, acesse agora iblt.com.br e acesse os diagnósticos. Ali você vai conseguir, inclusive, mensurar o quão defensável é a sua ideia perante um edital de inovação. Acesse agora mesmo iblt.com.br, fale com um especialista, faça seu diagnóstico gratuito e proteja a sua inovação, tal como deve ser feito. Uma inovação ela tem que ser de fato aplicada. O Manual de Oslo, inclusive, prevê isso, né, que a inovação ela precisa de estar ali na ponta, resolvendo algo. Vamos trabalhar um outro conceito, que é o conceito de vale da morte. Muita gente me pergunta o seguinte: ué, Lucas, que pesquisa incrível daquele pesquisador aí da UFG e tal, por que isso não chegou no mercado de fato? O que acontece? Então eu tenho uma ideia, essa ideia ela resolve um problema, eu consegui inclusive fazer um protótipo, ela já está resolvendo o problema, já está rolando. Estou testando esse protótipo em um ambiente controlado, mas eu não consegui vender. O que está acontecendo? Embora a tecnologia ela possa existir, eu tenho até um MVP, consigo mensurar um TRL, ela pode não ter aderência ao mercado. Uma das partes mais importantes dentro de um desenvolvimento de uma tecnologia é a parte de validação do mercado. A partir ali do TRL 5, 6, 7, eu começo a fazer o quê? Testar a minha tecnologia em ambientes cada vez mais relevantes, com um público muito específico, com um público muito técnico e com um público que vai começar a julgar a usabilidade daquilo. Eventualmente a gente entende que uma tecnologia ela começa a estar muito bem validada quando o próprio público começa a replicar ela. Naturalmente isso vai acontecer. Pode ser que isso não ocorra. E quer dizer que a sua tecnologia nunca vai ser validada por causa disso? Não. A gente tem que entender o contexto para que a gente possa inserir essa validação. Por quê? Porque uma vez validadas as hipóteses, nós conseguimos entender se eu consigo dimensionar essa ideia dentro de um mercado. E aí que começam a surgir as pesquisas de mercado, aquela TAM, SANSOM, algumas siglas meio complexas e estrangeiras, mas o que a gente quer entender com isso? Se eu pego uma fatia do mercado e eu me proponho a testar a minha ideia ali e ela validou, cara, todo mundo que estava ali gostou, ou 90%, a maioria das pessoas gostaram, ou 3 em 10 pessoas disseram isso, outras 7 disseram aquilo outro. Esse é um momento muito importante porque ele te ajuda a atravessar o vale da morte. Então, voltando ao conceito inicial aqui do bloco, o vale da morte é esse momento que vou até deixar alguma imagem aqui, né, que parece essa cobrinha. A ideia é que se a empresa ela consegue atravessar essa parte onde o early adopter, né, ele passa desse momento da curva e agora eu não dependo mais só de early adopters, eu, na verdade já começo a ter usuários regulares da tecnologia, eu consigo ter usuários pagantes, eu consigo ter uma comunidade, eu consigo ter vidas ali dentro e eu consigo provar que aquilo existe. Para o meu captador, né, para a pessoa que vai, na verdade, aportar recurso na minha empresa, por um fundo, alguma coisa, é onde eu começo a ver sentido. É onde o investidor ele começa a entender que aquilo é mais palpável. Se eu não tenho usuários utilizando a minha tecnologia, fica um pouco difícil. E se eu não tenho pessoas utilizando, se eu não tenho pessoas solucionando problemas utilizando a minha inovação, eu não tenho inovação. Então eu volto lá naqueles conceitos iniciais e é aí que as ideias morrem. Então quando perguntam, Lucas, por que uma pesquisa foda, cara, ela não foi para o mercado?
Muito provavelmente porque ela não teve um bom momento de validação. Ela não conseguiu avançar o TRL, ela não conseguiu avançar a tecnologia junto da necessidade do mercado. Isso é um problema terrível. Aqui na IBLT nós estamos trazendo esse tipo de conteúdo para você para conseguir te ajudar a mensurar o tempo de lançar a sua ideia, de conseguir captar um recurso, de transformar a sua ideia em um bom projeto de inovação. Observe o quanto isso é importante. O que conecta tudo isso? O que conecta tudo isso, na verdade, é a tríplice hélice, né? Nós falamos um pouquinho da tríplice hélice no início aqui do vídeo. Eu queria só repassar alguns pontos, por exemplo, as ICTs, Institutos de Ciência e Tecnologia, não precisam de ser faculdades federais, por exemplo. Muita gente pensa que para que eu faça P&D com o governo, eu preciso, na verdade, estar linkado a uma ICT federal. Isso é mentira. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, você que é aluno de uma faculdade particular, tal como eu fui na minha graduação, eu gostaria muito de ter ouvido isso agora, porque eu teria lançado minhas empresas há 10 anos atrás. Então, você que é aluno de uma ICT particular, você que é professor de uma ICT particular, você especialmente professor de ICT particular, que tem mestrado ou doutorado, você que é da gestão da sua ICT privada e sabe que você não tem ainda um comitê de inovação, uma área de inovação, me chame aqui agora. Eu consigo te ajudar a levar a sua pesquisa que está engavetada em uma ICT privada para uma captação. Por quê? As ICTs privadas esqueceram de trabalhar a pesquisa no Brasil. Isso é muito triste. Eu quero te ajudar a fazer com que isso funcione. Que a ligação entre os atores, né, os agentes da tríplice hélice que vão acelerar a condição da inovação. Porque olha que legal, não adianta o laboratório ter a pesquisa engavetada. Não adianta o governo lançar edital. Não adianta o empresário do lado de cá não estudar o seu concorrente. Não adianta ele ter um querer vazio, ele não saber nem o que ele precisa. No seu dia a dia, ele fala, cara, eu quero colocar IA na minha empresa. Os processos não estão nem definidos. Né? Você quer automatizar o quê, cara? Mora o segredo. E aquilo, a IBLT te ajuda. Entre em contato com a IBLT agora para que você possa transformar a sua ideia em um projeto de inovação. Os projetos de inovação, eles vão te dar a capacidade de acessar recursos para a inovação. Lucas, o que são recursos para a inovação? Recursos para a inovação são recursos descentralizados do governo, muitas vezes do governo federal ou governo estadual ou inclusive prefeituras, tá bom? Esses recursos, eles vão ter um objetivo específico que eventualmente vai ser apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de novos processos, a melhoria de tecnologias que estão, inclusive, na temática da inovação. Quer dizer, pode dar errado, inclusive. Esses editais, eles te dão recurso, sabendo que você, às vezes, pode conseguir ou ir além ou um pouco aquém. Interessante essa perspectiva, né? Porque o governo sabe que inovar é complicado. Inovar não é tão simples, diversas etapas até que você consiga lançar a sua tecnologia. Pode ser que dê errado. Ele coloca dinheiro na frente para você, empresário, não ter que colocar dinheiro no seu bolso. Muito legal, né? Esse é o fomento da inovação. Então, ele não é um prêmio, não é um PIX, é o governo falando o seguinte, cara, que projeto legal, tem um objetivo massa, eu vou te dar sim um recurso para que você possa alavancar esse projeto. Isso é o fomento da inovação. Mais uma vez, você sabe que nós da IBLT conseguimos ajudar o seu projeto a captar recursos não reembolsáveis. Nem todo recurso funciona da mesma maneira, tá? Primeiro que eu tenho recursos não reembolsáveis. São os recursos que o pessoal fala a fundo perdido. São recursos que você vai dar uma parte mínima dele, que a gente chama de contrapartida financeira, dinheiro. Você dá uma parte para o governo te devolve uma super parte. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vá acessar aí o edital Compete Minas, aqui em Minas Gerais, né, pela FAPEMIG,
e você esteja ali, né, em uma segunda faixa, onde você pode pedir até R$1 milhão. E vamos dar um exemplo aqui, porque eu não lembro muito bem de cabeça, mas vamos supor que para que você possa acessar R$1 milhão, você tenha que dar uma contrapartida de 10%. O que vai acontecer? Você tem que fazer um Pix, vamos dizer assim, para o governo, de 100 mil, o governo te devolve R$1 milhão, para que você execute naquele projeto. Então, é basicamente isso que funciona. Nesse mesmo edital, né, caso você seja ainda um pouco menor, caso você não consiga captar R$1 milhão, mas você consiga captar 500 mil pela sua faixa de faturamento, às vezes nem contrapartida você tem que dar, olha que legal. Você pode receber até 500 mil do governo sem contrapartida financeira, tendo que entrar só com a contrapartida econômica, né, que é mais um termo aí que a gente vai aprender hoje, que é basicamente a mão de obra, é o tempo que a sua empresa dispõe, né? O tempo é o know-how que você coloca, às vezes é uma máquina, um produto, são horas trabalhadas da empresa, é o aluguel que você paga, enfim. Então, toda aquela infraestrutura que você tem, né? Às vezes você entra com a contraparte econômica de um evento, cedendo o seu auditório aí da sua ICT. Então, você já tem uma contrapartida aí de 50 mil, porque você tem um auditório gigante, estacionamento, segurança, enfim. Então, a contrapartida econômica é aquilo que você coloca em prol, que não é o Pix. Aí entra no contrapartida econômica. Lógico, tem algumas ressalvas, né? Cada edital vai ter sua ressalva, é só a gente ficar bem atento a isso, beleza? Lógico que nós temos um financiamento reembolsável. E ele tem fundo, né? O fundo dele não é perdido, não. É um empréstimo, onde a empresa vai acessar através também de um projeto de inovação que a IBLT te ajuda a construir, através de um agente descentralizado, FINEP, BNDES, né? Vai ser um empréstimo bem mais barato, talvez com taxa de carência altíssima, você vai ter um tempo para pagar mais alto e você vai ter acesso àquele recurso. Nós vamos fazer outros vídeos falando especificamente desse tipo de acesso. O governo entende, inclusive dentro da NIB, né, da nova indústria brasileira, estou sempre trazendo esse tema aqui nos vídeos, ele entende que é necessário descentralizar o recurso para que nós possamos aumentar a força e a capacidade da indústria nacional, mais uma vez, que é a ideia, que nós possamos captar esse recurso. Para isso, o governo descentraliza, ele envia parte desses recursos, por exemplo, para a FINEP. Então a FINEP vai lançar, aí, e agora eu vou até colocar um print aqui, se eu não me lembro de cabeça, são quase 500 editais que estão abertos hoje. Olha que legal, vou dar um zoom aqui para vocês verem que legal, quantos editais estão abertos na data de hoje, que eu estou lançando esse vídeo só na FINEP. Então aqui está dinheiro do governo. BNDES, mesma coisa. E ali, cara, a gente consegue citar, primeiro, dentro de cada estado, nós temos as fundações de apoio à pesquisa. E essas fundações aí de amparo, elas vão fazer o quê? Elas vão receber recursos da FINEP para descentralizar de novo. Então, ou você consegue acessar direto na FINEP, ou você tem que ir né, no outro órgão, que vai ser esse estadual. Em Minas, um exemplo é a FAPEMIG. No estado do Paraná, a Fundação Araucária. São Paulo, FAPESP. Então, nós temos esse compêndio, tá, de fundações. Essa condição de acelerar um projeto, que são as unidades Embrapi. As unidades Embrapi, elas conseguem fazer uma encomenda tecnológica, ou seja, você já chega com aquele problema que você tem e o know-how dos pesquisadores vai te entregar, né, um produto, né, em algum momento aí, do seu projeto de inovação. Então você paga uma parte, vamos supor que o seu projeto ele custe 100%. A Embrapi ela vai custear uma grande parte desse projeto. A gente vai dar um exemplo aqui de 50%. E a depender das unidades Embrapi que você vai negociar, eu sei que isso acontece. Dentro aí de cada estado, né, pode ter uma política diferente, lógico, mas, por exemplo, o Sebrae, ele consegue ajudar ainda esses projetos de micro e pequenas empresas, ou seja, ele ainda paga mais uma parte. Então, se de 100% a Embrapi pagou 50%, o Sebrae paga mais 25%, acaba que a empresa fica, né, vai sobrar ali para ela, né, fazer um projeto de inovação muito legal, validado dentro de uma ICT, pagando ali 20%, 25% do todo. Isso é uma maneira muito legal de acessar os recursos.
Os empresários não sabem disso, então o dever nosso também da academia, nós pesquisadores, começarmos a falar um pouquinho mais sobre essas ferramentas, né? Lucas, passa com a gente então, por favor, o que é um TRL? Não, TRL, então, é essa escala de nível de maturidade tecnológica, surgiu na NASA para que nós pudéssemos mensurar os projetos. Então, cheguei com um projeto aqui, não sei o que e tal. Cara, como que eu sei que esse projeto não é só oba-oba, né? Como é que eu mensuro isso? Daqui 2 anos, como é que isso vai estar? E o cara, se ele trocar de posição, se ele sair, se entrar uma pessoa nova, como é que a gente continua isso? Como é que eu dou sequência lógica a um projeto? Então, o TRL ele é uma escala de maturidade que ele começa, lógico, na etapa 0, na etapa 0/1. Nós temos ali o nascimento de uma ideia, um desenvolvimento científico. Eu começo a validar essa ideia dentro de uma RSL, né, de uma revisão de literatura. Olha, eu começo a perceber que isso funciona, eu começo a achar patentes, descrevo uma tecnologia pensando já em montar um protótipo. Eu chegando ali no TRL 3, 4, onde eu já consigo montar um protótipo, tem um MVPzinho. Olha, isso aqui funciona, hein? Vamos expandir, vamos fazer mais 10? Porra, agora sim, hein? Então eu começo a expandir TRL 3, 4, 5, 6. Cara, que legal. Agora a gente precisa só de colocar uma capa, levar para o mercado, TRL 9, vamos vender a tecnologia. Então, a escala de TRL ela é importantíssima para você, empresário, entender onde está a sua tecnologia, como que você vai descentralizar ela depois, se você vai vender, se você vai pedir recurso para subir do TRL 3 para o 4, para o 5, para o 6, e observar, lógico, dentro de cada edital, como que eles estão dando recurso. Tem edital que vai apoiar a TRL 1, 2, nascedouro. Tem edital que não vai apoiar esse tipo de projeto, ele vai apoiar projeto TRL 3, 4, 5, 6, depende. Então a gente tem que observar cada edital. É importante que você saiba disso, porque essa condição de avaliar o seu TRL é ponto principal para qualquer projeto de inovação, beleza? Ô Lucas, beleza, cara. Eu tenho agora um projeto top de inovação, projeto filé, validado, estou trabalhando esses números. Agora, quer dizer que eu vou captar? É isso mesmo? Eu vi esse vídeo agora até o final para você me falar que... E agora, como é que eu capto esse recurso? Na verdade, nem tudo são flores. Você tem um ótimo projeto de inovação, você tem um CNPJ que comprova, inclusive, que você tem um ou outro cliente ali, ou melhor ainda, se realmente seja fatura. Mas como é que você não conseguiu captar ainda? Ou melhor, quer dizer que estou no caminho correto de captar? Ou quer dizer, tem dinheiro para todo mundo? Eu vou captar mesmo? Então, o que acontece, gente? Primeiro, não é certeza que você vai fazer um projeto de inovação e você vai conseguir captar recursos com ele em um edital. Primeiro, por quê? Estamos falando de pessoas, estamos falando de objetivos, talvez em cenários de tempo muito específicos. A inovação ela tem esse recorte contextual muito forte. É para agora, é para aquele grupo de pessoas, entende? Então, se eu não tiver o timing, eu perco. Eu não consigo garantir essa captação justamente porque ao trabalhar com pessoas, ao trabalhar com mercados, nós não conseguimos prever o que o avaliador ele quer, mas nós temos que atacar os pontos que eles têm importância. Então, o que eu falo sempre para os meus clientes? Cara, eu não consigo garantir que esse projeto vai ser aprovado. Eu vejo todos os dias professores da Federal, de diversas federais, pesquisadores aí com laboratórios de renome internacional, CAP7, tendo projetos negados, tendo projetos nota menor do que 60, nota menor do que 70 dentro de uma somatória. E eu vejo empresas pedindo editais que não estão nem coligadas a ICT com excelência técnica. Isso acontece o dia inteiro. Ô Lucas, por que isso acontece? Eu não sei te responder, cara. Mas eu sei responder que quando nós atacamos os pontos corretos, o nosso edital ele tende a funcionar melhor, que é o caminho que nós estamos adotando aqui na IBLT. Inclusive, nós temos depoimentos dos nossos clientes para quem quiser, para quem precisar
né, de entrar em contato com pessoas que já captaram recursos conosco, que nós conseguimos ajudar de alguma forma, para que você entenda um pouco como que funciona. Então a gente pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano para captar um recurso. Porém, nós vamos trabalhar em cima desse projeto para que ele fique captável. Lucas, como assim? Etapas, riscos, mitigações, cronograma, preços, logística, como que eu vou alocar bolsistas, como que eu vou distribuir o meu trabalho. Isso é o desenvolvimento de um bom projeto. A complexidade, ela mora exatamente aí. E é muito legal, cara. Entra agora, por exemplo, no site da FINEP e se você pesquisar os editais do programa Brasil Mais Inovação, eu vou deixar um exemplo aqui, tá, para você. Você vai ver que tem listas mostrando como estão as aprovações. E você vai perceber que as negativas, elas são maiores do que 95%. Você vai ver editais que até agora ninguém conseguiu captar. São 300 milhões, o edital está aberto há 4, 5 meses. Tá? E você vai ver CNPJs aí que faturam muita grana. Vocês vão ver ICTs top de linha. Então vocês vão ver projetos negados, né? Então, humildemente, né, eu fico muito feliz de conseguir captar recursos junto a pequenas empresas, junto a ICTs privadas, junto a ICTs federais, a grandes empresas, porque eu sei que é difícil, não é fácil não. Nós temos ali, vamos colocar um exemplo ali, 10 milhões em um edital para ser captado, projetos ali de até 500 mil, só 20 pessoas vão captar. Você tem 1000 pedidos, são 1000 doutores, cara. Você está disputando com gente muito boa. Então, o seu projeto, muitas vezes, ele não vai ser classificado porque, cara, não tem como. Tem um outro projeto ali que o cara já está inventando um carro que voa e já tem RL5, não tem como. Então, entenda que entrar na briga de inovação é para peixe grande. A inovação, inclusive, ela tem se mostrado muito ativa em empresas de grande porte, que é onde está o recurso. A inovação em pequenas empresas, ela parte muito do perfil do empreendedor. Eu preciso que você, empreendedor, entenda isso. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil de forma alguma. Por isso que você não pode errar no básico. Por isso que a IBLT está aqui para arredondar o seu projeto, para pegar a sua ideia, tirar do papel e trazer para o mundo concreto. Para pegar todos esses elementos que eu falei aqui agora no vídeo e aplicar no seu projeto. Para fazer com que você consiga acessar um recurso que estava distante. Você nunca pensou em acessar. A inovação, ela não é mágica, ela não acontece por acaso. Aqui na IBLT, ela acontece porque nós temos um processo bem definido, nós temos uma rota muito bem definida que você pode ver agora acessando o nosso site iblt.com.br. Entenda a rota do fomento, entenda como que o dinheiro sai do governo e vai parar no caixa da sua empresa para você executar um projeto de inovação. Isso é incrível. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais, meus amigos.